Somos muito boa tarde a todos vocês que estão aqui comigo. Começo agradecendo pela presença e começo também convidando vocês a participarem do curso preparatório para concursos, que, se Deus quiser, vamos iniciar na semana que vem, no próximo sábado, dia 12, sempre aos sábados, das 14 às 17 horas, conforme eu já anunciei naquele documento que eu enviei, né? Das 14 às 17, com uns minutinhos de intervalo, uma pausinha de 20 minutos, mas enfim, todo sábado. E se vocês optarem pelo virtual, mantemos esse formato virtual. Se depois optarem pelo presencial, quando forem se aproximando dos concursos, podemos mudar o formato, ou podemos, enfim, também, eventualmente, marcar plantões para tirar dúvidas, enfim, nós vamos traçando o curso, o formato do curso, à medida que for acontecendo, né? Mas hoje eu convidei vocês para essa aula experimental para fazer uma demonstração de como serão as aulas, de como vai funcionar, né? É, até para que vocês conheçam mesmo, testem e percebam se é válido, se conseguem compreender bem as explicações, porque há quem não se identifique muito bem com o virtual, né? Há quem não goste, não se adapte. Mas há quem se adapta muito bem, é bem cômodo, prático, no conforto do lar, né, Sara? Né, Denise? Né, Kátia? Pode estar aí tranquila, não precisa deslocar, com calor como está hoje, pode ficar em casa naturalmente. Eu vou começar, inclusive, mostrando para vocês, rapidamente aqui, a apostila que eu vou utilizar durante o curso. É, eu ainda não vou disponibilizá-la hoje, mas na semana que vem, assim que iniciarmos, eu disponibilizo. É uma apostila bem completa, com todo o conteúdo gramatical mesmo, que comumente é cobrado em concursos, independe do concurso, tá? Com certeza nós teremos na sala alunos para vários concursos, tem gente que vai fazer Tribunal de Justiça, que não pôde estar aqui hoje, mas me enviou mensagem dizendo que vai estar, né, na semana que vem. Tem gente que vai fazer concurso mesmo na área da educação, em vários setores, para vários cargos, e português, gramática é a mesma coisa, né? Não tem grandes mudanças. Então, o objetivo do curso é revisar todo o conteúdo gramatical de forma bem completa. Então, a apostila, como vocês podem ver, tem os conteúdos gramaticais muito bem explicados. Eu diria que ela é quase que autoexplicativa, né? Eu parto, como vocês podem ver aqui, mesmo da fonética, da parte lá de fonética, som, fala, fonema. Vocês devem se lembrar um pouquinho, vogais, consoantes, sílaba, palavras monossílabas, dígrafos, encontros consonantais, enfim. Então, vem as explicações logo após cada item, cada conteúdo. Vem uma seção de exercícios, muitas questões, muitos exercícios com gabarito para que vocês façam e rapidamente e automaticamente já corrijam também e manifestem as dúvidas. Então, é uma apostila bastante completa, bem robusta mesmo, tá vendo? Tem muita atividade, muito exercício, dá para fixar bem o conteúdo. Ela tem 117 páginas, vou passar aqui só para vocês verem aqui, ó. Empregos de sinais de pontuação, vírgula, né? Todo mundo tem dificuldade com vírgula. Esse é um aspecto aí que a gente vai ter que estudar bastante. É, orações, aquele conteúdo lá que gera dúvida, né? E deixa todo mundo de cabelo em pé. Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Emprego de ponto e vírgula, e emprego de travessão, de aspas, enfim. É uma apostila bastante mesmo completa, com muitas abordagens, né? De forma simples e, ao mesmo tempo, completa, como eu disse. Então, na semana que vem, assim que iniciarmos, né? Eu repasso a vocês, ó. É muito conteúdo mesmo, e ela vai ser a base do nosso curso. E aí, a estratégia é que vocês a tenham, né? Vocês podem ir me acompanhando no equipamento de vocês, seja no celular, no tablet,
podem imprimir, Denise mesmo já manifestou aqui, né, Denise, que quer imprimir, então podem imprimir também, o que eu até aconselharia para ir fazendo as questões. E, claro que ao longo das aulas, né, eu compartilho com vocês aqui, vou dando as explicações e desenvolvendo todo o conteúdo, ó. Tá vendo? É bem completa mesmo, muito completa. Muito, muito, muito. 116 páginas. Então, vai contribuir muito e é um material também que pode ser, claro, utilizado em outros momentos, independente desse concurso agora, para consulta, para que vocês tirem dúvidas gramaticais futuramente, material realmente bem completo, tá? Então, na semana que vem, eu repasso a vocês e a gente já inicia. E as aulas serão realmente bem teóricas, com muitas explicações, com muitas atividades. Eu vou propor também atividades à parte, questões de interpretação de texto. Essa apostila que eu mostrei, ela é só do conteúdo gramatical, mas eu vou preparar arquivos à parte, com provas de concursos, que ocorreram, inclusive do mesmo órgão que provavelmente fará o concurso, principalmente aqui da prefeitura. Eu andei pesquisando provas anteriores, hoje eu até trouxe uma aqui para mostrar para vocês como são as provas desse instituto. E outras questões mais variadas de interpretação de texto, para que vocês também treinem e exercitem a prática de interpretar textos. Eu enviei para vocês também um material hoje referente, deixe-me abri-lo aqui, referente a português, intitulado Apostila em Bom Português. É esse arquivo aqui, depois vocês podem verificar no grupo, né? Quem está no grupo, que traz dicas de português bem práticas, aquilo que é dúvida mesmo, que muita gente, muitas vezes, emprega de forma incorreta, não sabe como empregar. Então, eu trouxe aqui, nessa apostila, o gerundismo, que é o uso excessivo dos verbos terminados em NDO, lá vai estar fugindo, saindo, né? É tão comum a gente, eu posso estar te ligando para a gente estar marcando um horário para a gente estar conversando. Pois é, essa fala aí é considerada uma praga da comunicação moderna pelos estudiosos da língua, os linguistas e, claro, mesmo os gramáticos, né? É um modismo o uso excessivo dos verbos terminados em MDO. Então, eu coloquei aqui alguns clichês que também são muito utilizados, comumente utilizados, o emprego do onde, o emprego da palavra anexo, abreviatura de horas, o uso da expressão através de, os pleonasmos, uma lista de pleonasmos. O próprio termo prefeitura municipal é um pleonasmo, porque no Brasil toda prefeitura é do município. Não existe prefeitura estadual, prefeitura federal. Toda prefeitura é municipal e é tão usual, tão comum, parece que já compõe o nome, né? Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, mas bastaria Prefeitura de Sete Lagoas. Manter o mesmo, conviver junto nas discussões, né, nas brigas, a pessoa diz assim, conviver com você tá difícil demais. Conviver junto com você, ora, se é com viver, é viver com, não precisa do junto. Então, há muitas expressões que nós utilizamos comumente que são consagradas, né, popularmente, mas que não são adequadas. Aí, outra alternativa, se a alternativa é outra, se é frequentar é constantemente, se é surpresa é inesperada. Enfim, então essa apostila traz essas dúvidas corriqueiras, como aqui, ó, também, termos que são mal empregados, a lotação, referindo-se a ônibus, né? Você viu se a lotação do bairro tal já passou? Não é a lotação, é o lotação, o é masculino. Não é detetizar, é dedetizar. Serviço de dedetização. Não é beneficiente, é beneficente. Não é rúbrica, é rubrica. Não é eu tenho uma dó daquela mulher, ela é sofrida, eu tenho uma dó dela, eu tenho um dó dela. E por aí vai. Outras expressões também, menos, que é tão comum de se ouvir, seja, que não existe, esteja, de menor, chego, trago.
em vez de chegado e trazido, enfim. Mussarela, que na verdade é com C cedilha e não com dois S's, né? O correto é mussarela com C cedilha ou mozzarella, emprego dos porquês, uso do mas e mais, mal com U, mal com L, a palavra seção, as várias grafias, o uso de alguns termos, né, parônimos, parecidos, tráfego, tráfico, afim junto, afim separado, enfim. Essa apostila traz dicas práticas de como empregar determinadas expressões, emprego do esse, né? Muita gente também se confunde. Eu nunca sei quando é este, quando é esse, não vejo diferença. Como é que é isso? Aqui tem explicação. Mulher só deve dizer obrigada, homem diz obrigado, mulher diz obrigada, sempre. Estou agradecida, então eu digo muito obrigada, estou grata, agradecida, obrigada. Eu me sinto obrigada a corresponder. Agora o homem diz obrigado, grato, agradecido. Enfim, é uma apostila realmente com dicas práticas, para o português empregado cotidianamente, sem muita complicação, sem, enfim, muita explicação técnica, teórica. É uma oferta minha para vocês, é um brinde. Eu disponibilizei lá no grupo, espero que vocês também estudem, consultem quando preciso. É, é um material que vale a pena conhecer, porque vai revelar muito sobre o português. Tem gente que se surpreende com essa apostila. Nossa, quer dizer que essa expressão é errada? Não, eu sempre falei assim. Mussarela não é com dois S's, é com C cedilha, mas todo lugar a gente vê com dois S's. Então, essa apostila traz isso. Gostou, Kátia? Fez uma carinha de susto assim. É, dá para descobrir muita coisa estudando essa apostila, viu? Então, depois vocês dão uma olhada lá. Tá, Sara? Professor, Oi. mas se estiver no ponto do ônibus e falar ô lotação, o pessoal até ri da gente, já estranha. Sim, sim, estranha, né? Muito O mesmo. lotação tal já passou. Mas é bom É, conhecer e saber qual é a forma correta, né? Porque há situações de uso que dispensa realmente português muito padrão, muito formal. é, Até porque pode soar um certo exibicionismo, né? Por exemplo, você está numa mesa de bar num sábado à tarde, como hoje, e chama o garçom, garçom, por obséquio, traga-me mais uma garrafa de cerveja. Ô, garçom, traz mais uma aí, ó. São as adequações do uso da língua, né? A gente tem que saber adequar é, a linguagem à chamada situação sociocomunicativa, né? Tem que saber realmente é, empregar no momento adequado. Mas é preciso conhecer, e muitas vezes essas abordagens, esses empregos indevidos é o que aparece no concurso, né, nos concursos é isso mesmo. públicos, né, as grafias, maisena, que, por exemplo, é com S e não é com Z, maisena com S, o pozinho branco, amido de milho, é com S, maisena com Z é a marca do É a amido de marca. milho, da caixinha amarela, né? E os concursos muitas vezes trazem, os mais tradicionais trazem essas abordagens. Você precisa conhecer. Mas você tem razão, sabe? Muita gente realmente não realmente é, conhece e se for usado da forma certa, vai causar um certo estranhamento mesmo, é verdade. Então tá lá à disposição de vocês. Sugiro que leiam, que estudem. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, podem me chamar. Mas é uma apostila que eu organizei há algum tempo e eu sempre vou acrescentando. E quem já leu, quem já conheceu, gosta muito. Eu já tive alunos que estudaram comigo essa apostila e dizem assim: não, toda vez que eu tenho alguma dúvida de português, eu vou lá e consulto. Ou então eu gostei tanto daquela apostila que eu repassei para um parente, um amigo, para meu namorado, para minha esposa. Fica todo mundo estudando aquela apostila e corrigindo um ao outro depois que lê a apostila. Então, o objetivo é esse mesmo, né? Informar de uma forma mais simplificada.
Então, tá lá à disposição de vocês, tá? E ao longo do curso também eu vou dando essas dicas, vou trazendo arquivos, materiais diversos, porque eu tenho muito, né? Eu tenho um acervo de arquivos de língua portuguesa, né? Sou professora há muitos anos, a minha especialização, inclusive, é em língua portuguesa, então eu posso acrescentar muito para vocês, trazer muitas informações que com certeza vão ser aplicáveis não só na prova, no concurso, mas para a vida, para contribuir com uma melhor expressão, né? Tanto escrita quanto oral de vocês. Porque o português bem falado, bem escrito é sempre, né, gente? Sem dúvida, muito bem-vindo. Por isso eu intitulei essa apostila de Em Bom Português, aquela ideia, né? Diga em bom português, um português bom, um português adequado. É isso. Bom, então vamos falar de interpretação de textos, conforme, né? É o nosso propósito aqui hoje. Eu coloquei para vocês lá o arquivo, se quiserem acompanhar por aqui comigo, tudo bem. Se quiser abrir aí o arquivo também em PDF, fiquem à vontade. Então, eu inicialmente coloquei aqui uma frase do Aristóteles com a imagem do pensador de Rodin. Eu gosto muito dessa imagem, eu acho que ela é bem sugestiva, né? A imagem de quem pensa, de quem reflete, de quem, enfim, se coloca em posição de reflexão. A vida tem nos exigido também isso, né? A reflexão, o pensamento, enfim, que nós nos voltemos muitas vezes para nós mesmos e pensemos sobre aquilo que é, diria até filosófico e aplicável à nossa vida. E essa frase do Aristóteles eu acho que diz muito. Nós somos o que repetidamente fazemos. Nós somos o que repetidamente fazemos. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Boa, né? Boa. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Ou seja, ninguém se torna bom naquilo que faz fazendo uma vez só. A gente só se torna bom naquilo que faz fazendo sempre, repetindo, repetidamente. Nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência não é um ato, não é a ação de um dia só. A excelência é um hábito. E por que eu trouxe essa ideia de início? Porque para interpretar bem, para compreender bem os sentidos, é necessário se colocar sempre à disposição da interpretação, ou é preciso se realmente dedicar ao hábito de pensar mais criticamente sobre o que se ouve, sobre o que se lê, sobre o que se vê. Então, a prática da interpretação de textos diversos só se faz com a prática. Ninguém fica bom de interpretação sem interpretar. Ninguém se torna um bom cozinheiro sem cozinhar e cozinhar sempre. Ninguém se torna um bom motorista, um bom profissional, um bom praticante daquilo que faz sem a prática constante, porque excelência não é um ato, é um hábito. Então, eu começo com essa ideia para sugerir o quanto é importante ir interpretando o mundo à volta. Um bom intérprete também é aquele que busca compreender os sentidos, né? Não só de textos escritos, mas também de textos, claro, orais, de situações cotidianas. E aí eu começo também dizendo que tudo é uma questão de interpretação. E até para fazer pensar um pouquinho nisso, né, como a interpretação está à nossa volta, como que a interpretação nos circunda, né? Está em torno de nós. Eu trouxe um texto que talvez vocês conheçam ou não, chamado O Testamento. É uma historinha curta, mas bem interessante. Vejam só. Um homem rico, sem filhos, sentindo-se morrer, pediu papel e caneta e escreveu assim: Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do mecânico, nada aos pobres. Não teve tempo de pontuar. Morreu. Eram 4 concorrentes. Chegou o sobrinho e fez estas pontuações numa cópia do bilhete. Deixa meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mecânico.
Nada aos pobres. Aí eu mando um outro em seguida, com outra cópia do testamento, pontuou assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mecânico, nada aos pobres. Apareceu o mecânico, pediu uma cópia do original e fez estas pontuações: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do mecânico? Nada aos pobres. Um juiz estudava o caso quando chegaram os pobres da cidade. Um deles, mais sabido, tomou outra cópia do testamento e pontuou deste modo: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do mecânico? Nada aos pobres. Boa, né, Kátia? Seu microfone está desligado. Boa, pode manifestar se você quiser. Você gostou, né? Você ficou aí Gostei. concentradíssima. Pois é, tudo uma questão de interpretação. Cada um Claro que aqui, interpreta de um jeito. sim, claro que aqui marcada pelo sinal de pontuação, né? Ficou bem claro para vocês que cada um pontuou o seu modo de acordo com o seu interesse. Mas vejam que cada um interpretou. A pontuação também partiu da interpretação. Então vejam que a mesma frase pode ser entendida de várias maneiras, sob vários aspectos e de acordo com os interesses de cada um. Profissionais da área de direito que o digam, né, Sara? Você que é estudante de direito, o quanto muitas vezes os profissionais que Uma atuam vírgula nesse muda setor. tudo. Exatamente, eu trouxe mais exemplos aqui para complementar. Olha só, essa mesma frase pontuada de formas diferentes também vai mudar todo o sentido. Se os homens soubessem o valor que têm as mulheres, ficariam de joelhos aos seus pés. Aliás, o Dia Internacional da Mulher está chegando, hein? Pois é, e é bom lembrar, né, que se os homens soubessem o valor que nós temos mesmo, ficariam de joelhos aos nossos pés. A primeira nos valida, a primeira nos privilegia. Mas olha a segunda. Se os homens soubessem o valor que têm, as mulheres ficariam de joelhos aos seus pés. Boa, né? Boa. Podia até acrescentar aqui, Sara, uma vírgula muda tudo. Exatamente. Também uma questão de interpretação, de sentido. E aí eu completo com a campanha da Associação Brasileira de Imprensa, ao completar 100 anos, que escreveu esse texto também mostrando como que a vírgula muda tudo. Denise está aí caladinha, mas está acompanhando bem, né, Denise? Tranquilo? Sim, estou concentradíssima aqui. Então, tá bom. Tá legível, meninas? Tá legível? Tá dando para ver bem o arquivo? Sim, está. Para Ah, mim está é tranquilo. bom. É bom que, até para vocês verem que eu utilizo a apostila, mas eu vou ampliando de forma que dá para ler, né? Para ver bem o arquivo. Tá Deixa eu ótimo. ampliar um pouquinho mais. Então, ó, a vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4. 2, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito. Obrigado. Aceito, obrigado. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. Uma vírgula muda tudo. ABI, 100 anos lutando para que ninguém mude uma vírgula da sua informação. Boa, né? Boa também, uma É questão ótimo, de professor. pontuação. Inteligentíssima também.
Na verdade, eu trouxe esses textos inicialmente para mostrar que muito do que nós fazemos, pensamos, depende da nossa interpretação, depende do sentido que queremos atribuir ao que é expresso, ao que é ouvido, ao que é propagado. Agora, claro que as questões de interpretação de texto em provas de concursos públicos já têm um sentido mais preciso, não tão plurissignificativo, com várias possibilidades de interpretação. As questões são em torno daquilo que é mais assertivo, mais fechado, delimitado, não tão amplo e tão aberto, né? As frases vêm pontuadas, os textos vêm pontuados, diferentemente dos exemplos que eu trouxe. Mas quero mostrar que a interpretação depende muito dessa prática constante e corriqueira que nós temos de interpretar, de buscar compreender os sentidos. E foi por isso que eu então fiz esse arquivo, trago esse arquivo, dando dicas práticas de como interpretar bem textos. E eu começo com dicas e orientações a respeito de interpretação de textos longos, mais extensos, que é o que ainda acontece em provas das mais tradicionais de concursos públicos, porque provas elaboradas pelo INEP, que é o instituto que elabora as provas do Enem, do ENAD, são de textos curtos, vamos falar disso também. As provas do Enem têm vários textos, mas curtos. Mas os concursos ainda mantêm o formato mais tradicional, que já era muito utilizado e continua sendo, de textos mais extensos. E nesse caso, o que fazer? O primeiro passo, obviamente, é ler o texto. Ler o texto procurando entender o sentido geral. Então, na verdade, ao se deparar com o texto, você lê o texto por completo, faz aquela primeira leitura para a identificação do sentido, do que o texto trata, do que o texto fala, qual, enfim, as ideias são apresentadas ali. Então, nesse passo, você apenas lê o texto sem preocupação de guardar detalhes. Seria aquela leitura mesmo para reconhecimento do sentido geral. O sentido geral do texto, claro, é muito importante para o sucesso final. Às vezes, o título é uma pista, o título já dá um sinal do que o texto vai tratar. É já um indício da abordagem feita ali. Eu trouxe, inclusive, para vocês um exemplo de uma prova, né, da prefeitura lá, municipal, eu reproduzi como estava lá, né, que é comumente usado, de Quadra, São Paulo, feita pela Consulpan, que é o instituto que provavelmente vai fazer o concurso da prefeitura aqui de Sete Lagoas. Eu busquei provas anteriores desse instituto e de uma prefeitura aqui para demonstrar como são as provas. Essa prova aqui foi para o professor de educação básica, tá? Já que muitos de vocês são professores que atuam nessa área. Mas independente se no direito, como a Sara, que está aqui, e outros estudantes mais que provavelmente vão participar do curso, a dica vale para todos. Então vejam o título desse texto. Essa prova, inclusive, traz, nesse formato mais tradicional, um texto relativamente extenso e em seguida as questões relacionadas a ele, como vocês podem ver aqui. Depois eu mostro a prova completa. E aí vejam que o título já dá uma pista. Clique ciência. Chaves são sempre diferentes? Então, isso já nos dá um sinal de que o texto provavelmente irá tratar sobre chaves, sobre ciência. O título é uma pista importante que pode ser observada e deve, bem como a referência. Esse texto, por exemplo, foi retirado do site de notícias UOL, né? E tendo acesso lá em 2018, mas publicado em 2017, trata-se de um texto jornalístico e que já dá um indício de que o texto provavelmente é um texto informativo, é um texto de caráter mais denotativo no sentido próprio, não no sentido conotativo, artístico, literário, figurativo. É uma linguagem mais precisa, mais objetiva. Então, observar o título é importante. Nesse caso, esse texto traz o título e um subtítulo que está dentro dele. Mas o título realmente é esse.
clique e ciência. Chaves são sempre diferentes? Então, a primeira dica é realmente ler o texto e perceber o sentido geral. E, claro, observar o título. No segundo momento, observar as palavras desconhecidas. Na verdade, você pode fazer esses passos juntos. Se houver tempo para ler o texto mais de uma vez, ótimo. Mas se não houver tempo para ler todo o texto, ou mais de uma vez, a dica é já ir lendo e destacando as expressões que você desconhece. Quais são as palavras ali naquele texto, das quais você não sabe o sentido? É bom marcá-las, é bom, enfim, de alguma forma destacá-las para refletir sobre elas depois. Uma prova de concurso, esse passo é inviável, né? Pressupõe-se que do candidato, pelo menos, um razoável vocabulário. Então, claro que procurar no dicionário o significado das palavras é o indicado, só que numa prova, num processo seletivo, não é possível. Então, pressupõe-se que o candidato já tenha um conhecimento prévio, um bom vocabulário, e caso não tenha, que esse candidato, então, pelo sentido do texto, já consiga perceber. É o chamado processo de sintagmatização. A palavra é difícil, diferente, mas é simples. Pela posição da palavra no texto, você já consegue observar se o sentido é positivo ou negativo. E também desse concurso, como eu mostrei para vocês, eu retirei uma questão assim de vocabulário, que trata justamente do significado que as palavras destacadas têm. A partir da posição delas no texto, já é possível determinar. Esse é o processo de sintagmatização. Por mais que você nunca tenha visto a palavra, mas pela posição dela na frase, você já tem uma percepção. O sentido é bom, o sentido é ruim. Enfim, você já tem uma percepção do que ela pode sugerir, qual sentido ela pode ter, principalmente dentro ali de um contexto em que há alternativas que possibilitam respostas. Estou sendo clara, meninas? Está dando para acompanhar bem? Sim? Sinalizem para mim. Sim, Sim. Bom, muito bem. então ótimo. Bom, então muitas vezes não há necessidade de procurar o significado de uma palavra. O sentido do texto lhe dá o significado procurado. Se eu dissesse assim, o estrogonômio, infelizmente, está estragado. Estrogonômio? Vocês diriam estrogonômio? O que é estrogonômio? Pela posição dessa palavra na frase, vocês já determinariam. Bom, pode se tratar de um objeto, de um equipamento, um objeto com nome masculino, porque você disse o estrogonômio, não há estrogonômio. Você se referiu a um único objeto, um único equipamento, e esse equipamento, objeto, que seja, está estragado. A propósito, estrogonômio não existe, eu acabei de criar essa palavra. Só para ilustrar. Estrogonofe, né, não, pessoal? Estrogonômio, eu criei aqui. Não é estrogonofe, não, você já pensou nessa área? No estrogonofe lá, comida, né? O Foi. prato estrogonofe. Não, eu criei estrogonofe para ilustrar. Eu quis sugerir aqui um aparelho, um equipamento que estava estragado, está estragado. Mas para mostrar que pela posição da palavra na frase, a gente já consegue ter uma certa percepção do que ela pode significar. Então, o sentido do texto dá o significado. Agora, claro que na medida do possível, enquanto estiver estudando e praticando a interpretação, praticando o entendimento de textos diversos, como Aristóteles sugere lá, como eu disse no início, que excelência não é um ato, não é um ato, é um hábito, então você pode sempre buscar o dicionário para aumentar seus conhecimentos. E busque sempre o significado e anote próximo as palavras, porque se você não anota, o significado acaba se perdendo. E numa outra vez, num outro momento, quando você volta a ler o texto, você pode sim consultar e ir fixando o sentido daquela palavra. Então, o primeiro passo é ler o texto,
procurando entender o sentido geral. O segundo passo, marcar as palavras e expressões que desconhece. E também, quando você realiza esses passos, como o próximo que eu vou falar de identificar as ideias centrais, você já consegue resolver algumas questões do texto, como aquela que eu mostrei que está associada ao vocabulário. Então, se você já leu o texto, marcando as palavras e expressões desconhecidas, isso já contribui na interpretação, porque muitas vezes você terá lá no texto também palavras e expressões desconhecidas. E isso, claro, pode já antecipar a reflexão sobre as palavras. O terceiro passo, então, é identificar as ideias centrais. Significa que cada parágrafo contém uma ideia central e algumas secundárias. O que é importante fazer nesse caso? Ler o texto, grifando as palavras ou as ideias mais importantes, procurando destacar dali a ideia central ou ideia núcleo. Ideia central, ideia núcleo é aquela ideia a qual se subordinam outras de um parágrafo ou parte. Então, quando você tem por hábito ler, destacando as ideias principais, você também já consegue, com certeza, perceber a ideia geral do texto principal, a chamada ideia núcleo, e as ideias secundárias ou menos importantes. E muitas vezes as questões do texto, de interpretação do texto, tratam justamente sobre a identificação da ideia núcleo ou ideia central e das ideias secundárias. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer, atenção, português, aproveito, sublinhando o texto. Atenção para a pronúncia dessa palavra. Sublinhando e não sublinhando, como comumente se ouve. Né? Muita gente diz, sublinhe, sublinha aí no texto. Não, não é sublinhe, é sublinhe. Significa passar uma linha abaixo. Sub menos, abaixo, linha. Uma linha abaixo do texto. Então, a expressão correta e adequada é sublinhe e não sublinhe. Então, você pode sublinhar o texto ou escrever a ideia nas margens. Você pode buscar ali, grifar, se tiver em mão marca-texto, você pode também ali destacar a ideia principal, a ideia mais importante, mais relevante daquele trecho. Esse passo é decisivo para o seu sucesso. Faça-o com todo cuidado. Então, como eu disse, você fez os passos 1, 2 e 3. Você terá conseguido entender o sentido geral do texto. Às vezes é pedido que você o identifique nas questões de interpretação. Você terá conseguido selecionar as suas ideias centrais e relacioná-las com as secundárias. Em geral, as questões exploram bastante as ideias centrais. E você terá também conseguido compreender todas as palavras ou expressões do texto. Muitas vezes são feitas questões de vocabulário referentes às palavras ou expressões mais difíceis e que, claro, vão coincidir com aquelas que você destacou. Então, você já consegue, digamos, matar algumas questões de interpretação. O que parece perda de tempo, na verdade, é ganho de tempo. Quando você lê o texto verdadeiramente, compreendendo o sentido, estudando, demarcando ideias principais, pensando verdadeiramente sobre o que é lido, o texto já está, na verdade, interpretado. Então, as questões de interpretação só vão reforçar essa leitura, essa análise feita do texto. Bom, o quarto passo é ler as instruções para a resolução das questões. Então, você vai verificar o que o comando da questão pede, observar se as questões se referem a afirmativas que podem estar de acordo, contradizer ou ultrapassar as ideias do texto. Nós vamos ver as questões, exemplos daqui a pouco, eu vou analisar com vocês, e vocês vão perceber que há questões que extrapolam o sentido do texto, mas há questões que estão estritamente relacionadas ao que é expresso no texto. Para isso, há sempre uma instrução anterior às questões
que apontam: leia o texto para responder as questões, exemplo de 1 a 5. Então, as questões vão estar diretamente associadas com o que foi expresso no texto. Mas há questões também que, claro, muitas vezes vão além do sentido, extrapolam o sentido do texto, ultrapassam as ideias, que dependem das inferências, das interpretações feitas no conhecimento de mundo, nas experiências pessoais, naquilo que culturalmente é visto. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de uma questão assim. O quinto passo, leia cada questão atentamente. Então, veja realmente o que cada questão pede de você. E o erro, muitas vezes, é proveniente do descuido com que se leem as questões. É preciso ler com mais cuidado e atenção. Quem lê e entende uma questão, isso aqui é fundamental, ó, tem pelo menos 50% de sucesso garantido. Quem lê e entende uma questão tem pelo menos 50% de sucesso garantido. Então, daí a importância de compreender bem o que a questão requer, para, claro, ter êxito na interpretação. E, por fim, responda as questões. Para responder corretamente as questões, outra dica, você deverá voltar constantemente ao texto e confrontar minuciosamente as suas ideias com o que diz cada questão. Então, para boa interpretação, é necessário, na verdade, voltar várias vezes, sem preguiça, sem pressa. Eu costumo dizer, aliás, na verdade, uma amiga, professora de língua portuguesa, ela costuma dizer, e eu costumo repetir a fala dela, de que um texto bem lido, bem interpretado, na verdade, ele tem que ser lido, relido e trelido, lido várias vezes. Uma única leitura não é suficiente para essa boa interpretação. Ok, meninas? Ô, tia Rosa, Pode falar, Sara. tem um estilo de questão que eu tô vendo que tá caindo bastante, sabe, nas provas, assim, até lá da faculdade, que é tipo assim, que é, são de, como é que fala? Asserções. Asserção, Asserção razão, é, sim, é que sim, uma é proporcional verdadeira e a outra não justificativa é, a primeira. uhum, Nossa, isso aí me confunde demais às vezes. é, Meu é. Deus do céu. Essa questão, ela é mais específica das provas do ENAD. Por isso que provavelmente você está fazendo muitas questões nesse modelo, porque o ENAD propõe muito, muito, muito questões assim. Os concursos públicos, não tanto. Só os mais concorridos, os federais, e ainda assim depende do instituto, do órgão que organiza a prova. Mas o INEP, que é o Instituto Nacional de Educação e Pesquisa Anísio Teixeira, que organiza as provas do Enem e do ENAD, traz realmente muitas questões nesse formato, principalmente no ENAD. E Sim, outras provas, outros processos na área de educação. Mas nos concursos, em geral, não tanto. Aparecem questões das mais tradicionais mesmo, algumas até ainda com o exceto, com o não, que não é bem o recomendado, inclusive do ponto de vista mesmo pedagógico hoje até. Reforçar o erro, reforçar a resposta negativa. Na verdade, as questões devem sempre buscar pela resposta positiva, pelo acerto, pelo sim e não pelo não. Mas elas são mais específicas mesmo do ENAD, Sara. Depois eu posso te dar algumas orientações à parte, tá? Se você quiser. vou Eu querer. não coloquei exemplo aqui, porque não é bem o foco, né? Como aqui a gente está Uhum. focando mais em concurso, e como eu disse, os concursos não trazem muito, então eu não coloquei exemplo, mas é um tipo de questão que requer realmente muita leitura. Sim, Bom, sim. então, recapitulando, os 6 passos para a interpretação são ler o texto para reconhecer o sentido do texto. Se possível, mais de uma vez, o ideal. Se não, que já logo nessa primeira leitura, que sejam grifadas as palavras e expressões desconhecidas e também as ideias centrais. Que também já sejam observadas em seguida
ao se deparar com as questões de interpretação, as instruções para a resolução das questões, a leitura da questão atentamente para que se responda às questões. Em linhas gerais, a dica é essa. Vamos fazer isso agora de forma prática, né? Colocando em prática o que eu acabei de falar. Eu vou fechar esse arquivo que está em PDF e vou abrir esse mesmo arquivo em Word só para mostrar para vocês, para ir grifando as ideias e mostrando como fazer isso, ok? Deixa eu só interromper aqui um minutinho. Tranquilo aí, meninas? Vocês estão tão caladinhas que eu fico preocupada. Tá tranquilo? Tranquilo. Tudo ok. Bem tranquilo. Kátia. Ó, vou abrir então o arquivo aqui em Word para a gente fazer a prática dessas dicas, tá? Então, suponhamos que vocês estivessem, antes disso, deixe-me abrir aqui só um minutinho, a prova do concurso, para vocês verem. Eu busquei lá a prova completa, eu até coloquei também à disposição para vocês conhecerem. Ó, a prova original é essa aqui. O instituto que organizou essa prova, Consulpan, como eu disse, né? Foi da Prefeitura de Quadra de São Paulo. E aí, vejam, deixa eu só reduzir aqui um pouquinho. O texto, aquele que eu mostrei, ela clica em ciência, chaves são sempre diferentes. E as questões, né? A prova de língua portuguesa trouxe essas questões aqui, ó. Exatamente isso. Aqui já são questões de matemática, então foram 10 questões de português. Algumas delas ligadas a, claro, os aspectos gramaticais linguísticos, tá vendo? Como aqui, ó, o emprego da conjunção, a sintaxe, a análise aqui sintática do predicado, frase, enfim, a regência do verbo assistir, o emprego da conjunção, o sentido da conjunção, aqui também uma questão ligada ao emprego de preposição, mas eu escolhi trazer as questões de interpretação, que são as que nos interessam no momento, né? Depois, claro que eu posso trazer as relacionadas à parte gramatical, mas eu trouxe inicialmente as de interpretação para demonstrar para vocês como proceder. Se vocês fizessem uma prova como essa, realmente qual seria né, Oi, as ações de Rafael. vocês. Estou estudando. Kátia, tadinha da Kátia, tá lá, sendo chamada. Deixa eu só fechar aqui rapidinho, gente. Vou abrir, então, o arquivo em Word para a gente fazer a interpretação. Agora vai. Tá aqui o arquivo em Word. Que aí eu vou fazer as marcações devidas, tá? Tá legível aí? Tá legível? Está. Então tá. Então, ó. Clique ciência. Chaves são sempre diferentes. Eu vou nos procedimentos, como eu sugeri a vocês, né? Primeiro façamos uma leitura para reconhecimento do sentido do texto, depois nós vamos destacar as palavras desconhecidas e as ideias centrais, mas uma primeira leitura para reconhecimento do sentido. Quando você manda fazer uma chave para a fechadura da sua casa, será que ela é exclusiva? Ou existe a chance de outra pessoa ter uma idêntica à sua, como se tivesse sido duplicada? Não dá para afirmar que elas sejam únicas. Mas a chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima, segundo explica o professor Luiz Antônio Gonçalves Neto, da Escola Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Luiz Eulálio de Bueno Vidigal Filho, em Suzano, São Paulo. Simplificando a questão, cada chave se diferencia de outra por causa de seus dentes. E cada combinação de dentes corresponde a um segredo de fechadura. Fabricantes planejam o processo de produção em ciclos, cada um com um grande número de combinações diferentes.
O problema é que, ao fim da etapa, começa um ciclo novo que se repete as mesmas combinações. Isso causa uma duplicidade de combinações, mas a probabilidade dessas fechaduras e chaves se encontrar é quase como ganhar na loteria, compara Gonçalves. As produtoras também distribuem chaves iguais em regiões diferentes para diminuir as chances de coincidência. Há um caso, entretanto, em que se quer que mais fechaduras compartilhem a mesma combinação. É um processo chamado unificação, utilizado para o proprietário ter de usar menos chaves. Quantas chaves existem? Infelizmente, não é possível dar uma resposta precisa, porque não há um modelo único de fabricação. Cada configuração faz com que o número de combinações possíveis seja diferente, tornando o número impossível de calcular. O tipo mais conhecido de chave é a plana comum ou IALI, que costumamos usar em cadeados em portas. Há ainda górgias, usadas em fechaduras mais antigas, planas duplas para automóveis mais antigos, planas tetras, multiponto, por exemplo, a multilock, e pantográficas para carros novos. O artigo Quantas Chaves Diferentes, publicado pela Associação Britânica de Matemática da década de 1960, produz um modelo matemático complexo para calcular o número total de chaves planas baseado no número, tamanho e disposição dos dentes. Baseado no número, desculpe, tamanho e disposição dos dentes. O texto conclui que chaves com 10 dentes têm 78 mil combinações possíveis, mas ressalva que há muitos outros fatores em jogo, então esse número não é preciso. O professor Luiz Antônio Gonçalves Neto diz ainda que a qualidade da chave e da fechadura são muito importantes na fabricação. Ele avalia que a produção em grande escala trouxe consequências danosas. As fechaduras mais antigas eram fabricadas com materiais mais nobres e duráveis e havia uma grande preocupação com a segurança, independentemente do custo. Hoje vemos produtos com materiais de má qualidade só para baixar o preço, diz. Cadeados muito baratos acabam apresentando um mecanismo frouxo e pouco seguro. Então, esse seria o primeiro passo, a primeira leitura para reconhecer o sentido geral do texto, para observar do que o texto se trata. Como eu disse, num segundo momento, aí sim, uma leitura para destacar as ideias principais, como nós vamos fazer agora. Estou reduzindo aqui para a gente ir grifando. Bom, o que ficou desse texto para vocês? Vamos lá, agora eu gostaria que vocês manifestassem. De que, então, afinal de contas, trata o texto? O que chamou a atenção? Vocês já tinham pensado sobre isso? Sobre essas combinações de chaves e tudo mais? Vamos lá, meninas, podem falar. Sem medo. Denise, que está mais caladinha. O que chama atenção no texto? Se fosse para, simplificadamente, resumir sobre o que trata o texto, o que vocês diriam? Vamos lá, Kátia. Você acha que compreendeu o texto? Em linhas gerais, assim, no sentido geral? Sara? Eu acho que eu teria que ler ele mais umas 2 vezes. E, assim, é isso, para mim, né, compreender direitinho. Uhum. Eu não tinha pensado nessa questão da chave. Muito interessante. Quer dizer que se alguém, por acaso, tiver a chave igual a das nossas, né, de uma das portas da nossa casa, combinação idêntica, consegue abrir. Sim, é verdade. Não existe exatamente uma chave para cada porta, né? As combinações se repetem, mas claro que a probabilidade
de encontrar exatamente a chave e a porta é muito pequeno, mas Uhum. não há uma única, né? Não há vários modelos de chave, múltiplos modelos de chave assim, um para cada porta, como a gente às vezes imaginava. Bom, então eu vou fazer a segunda leitura mais lenta. A primeira foi para o sentido geral, e nós vamos grifando as ideias principais, que é o procedimento que deve ter, e também as palavras desconhecidas. Se aparecer alguma palavra desconhecida, vocês me sinalizem, por favor, tá? Porque aqui agora a gente está partindo para a parte prática, como deve ser. Bom, primeiro o título do texto, Clique Ciência, chaves são sempre diferentes. Pensem comigo, esse título já dá uma pista sobre o texto, sobre a ideia desenvolvida no texto? Hum, Dá alguma pista? dá. Por quê? O Ele, texto trata. Ah, ele já pode começa falar. com uma pergunta, né? Isso. Aí Diga-se já de dá uma ideia, passagem, isso. Dá uma é, ideia que o texto vai te responder isso, né? Ele vai é uma trazer palavra. respostas para a pergunta do. Isso. Olha, se eu tivesse com um lápis, uma caneta fazendo uma a prova, eu já poderia fazer uma anotação assim, ó, o título apresenta uma pergunta que será respondida no texto. Boa! Espera aí. Tem hora aqui que a digitação falha mesmo, tá? As teclas. O título apresenta uma pergunta que será respondida no texto. Eu poderia pôr essa observação lá, né? O título é uma pergunta e essa pergunta é respondida. E o título, ele já traz também a palavra-chave, que é do que se trata. Porque o texto trata justamente disso, né? De chaves, do uso, da utilização das chaves. E por que o emprego dessa palavra ciências aqui? Clique ciência. Qual a relação dessa palavra ciência com o que é expresso no texto? Há alguma passagem, alguma correlação estabelecida aí? Na professora, eu não vou. Eu acho que tem. Eu não sei especificamente o que, não. Eu vou ler novamente. Se chegar algum trecho que vocês acham que tem relação, aí vocês Eu sinalizam, acho tá? que é do professor. Não sei. Tá, vamos lá então. O título apresenta uma pergunta, né, que vai ser respondida. Então, vamos ver lá a resposta. Quando você manda fazer uma chave para a fechadura da sua casa, será que ela é exclusiva ou existe a chance de outra pessoa ter uma idêntica à sua, como se tivesse sido duplicada? Bom, essa é uma pergunta que procede, que vem depois do título, mas que também é uma pergunta que nos instiga, que nos faz pensar. Esse tipo de pergunta que faz pensar, faz refletir, é o que a gente chama de pergunta retórica. É uma pergunta provocativa, é uma pergunta que induz a reflexão, ao pensamento. É uma estratégia usada por muitos autores, principalmente jornalísticos, em início do texto, justamente para chamar a atenção do leitor. Se o jornalista já começasse afirmando que não existe um único modelo de chave, que as chaves não são exclusivas, logo ao início, ele não despertaria tanto interesse quanto apresentar primeiramente a pergunta para só depois respondê-la. Então, seria importante grifar aqui a ideia central dessa pergunta, já que ela é o ponto inicial do texto para a resposta e a discussão que vai ser apresentada no texto. Então, o que grifar aqui? Fazer uma chave para fechadura. Vejam, será que ela é exclusiva? Não precisa colocar quando você manda fazer. Nós vamos pegar a ideia-chave. Fazer uma chave para fechadura. Será que ela é exclusiva?
Ou existe a chance de outra pessoa ter uma idêntica? Como se tivesse sido duplicada. Eu destaco aqui a pergunta-chave que vai ser desenvolvida ao longo do texto, ou respondida ao longo do texto. Estou sendo claro, meninas? Sim? Sim. Sim. Bom, em seguida vem, não dá para afirmar que elas sejam únicas. Olha a resposta aqui, não dá para afirmar que elas sejam únicas. Essa ideia aqui é tão importante, mas tão importante que eu poderia marcá-la e ainda grifá-la, né? Com marca-texto lá, ou mesmo a caneta fazendo a prova, eu poderia circular, de alguma forma destacar, porque é uma ideia importantíssima. Feita a pergunta, se é exclusiva, se a chave para fechadura é exclusiva, se não há possibilidade de uma outra pessoa ter uma idêntica, a resposta está aqui bem explícita, não dá para afirmar que elas sejam únicas. Mas a chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima. Essa ideia é importante? Vocês acham que a gente grifa? Grifa. Ela complementa essa ideia principal, né? Podemos até, inclusive, essa resposta, destacá-la aqui e grifá-la. Sublinhá-la, como eu expliquei aquela hora, né? Bom, então, não dá para afirmar que elas sejam únicas, mas a chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima. Aí, o que vem depois, complementando, como aqui, segundo explica o professor Luiz Antônio Gonçalves, que é da Escola Senai, parará, parará, isso não precisa. Exemplos em textos, nós não grifamos. Ideias complementares, nós não grifamos. Só a ideia-chave, só a ideia principal, só a ideia mais importante. Simplificando a questão, cada chave se diferencia de outra por causa de seus dentes, e cada combinação de dentes corresponde a um segredo de fechadura. Podemos grifar essa ideia? Sim. Podemos, mas é claro que não precisamos grifar simplificando a questão, só a ideia principal. Fabricantes planejam o processo de produção em ciclos, cada um com um grande número de combinações diferentes. Pode grifar também? É importante? Sim, complementa a ideia anterior. O problema é que ao fim da etapa começa um ciclo novo que se repete as mesmas combinações. Também grifa? Grifa, a ideia importante. Agora, o que vem depois, que vai ilustrar, que vai complementar essa ideia, a fala aqui, ó, do Gonçalves, não precisa. Isso causa uma duplicidade de combinações, mas a probabilidade dessas fechaduras de chaves se encontrarem é quase como ganhar na loteria? Não precisa, porque a ideia aqui principal já está expressa. A fala do Gonçalves só complementa esse pensamento. As produtoras também distribuem chaves iguais em regiões diferentes para diminuir as chances de coincidência. É importante grifar essa ideia? As produtoras também distribuem chaves iguais em regiões diferentes para diminuir a chance de coincidência. O que vocês acham? É. Acho que sim. Sim, até porque essa ideia complementa a ideia grifada anteriormente do novo ciclo, que se repete as combinações, né? E que, como lá também na ideia principal, a chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima. Ela é baixíssima, inclusive, por quê? Porque elas são distribuídas em regiões diferentes. Há um caso, entretanto, em que se quer que mais fechaduras compartilhem a mesma combinação. É um processo chamado de unificação, utilizado para o proprietário ter de usar menos chave. Acham importante que ele fez trecho? Levando em consideração as ideias principais, o que vocês acham? Está desligado, Kátia, seu áudio.
Acho importante também. Importante. Uhum. Mas aqui está falando especificamente daquelas pessoas que querem, olha só, há um caso, entretanto, em que se quer que mais fechaduras compartilhem a mesma combinação. Aí é um caso à parte de uma pessoa que quer realmente unificar as chaves para ter menos chaves. Então, ele cria uma chave com o mesmo modelo para usar em várias portas. Aqui, nós não estamos discutindo casos específicos, né? Do uso da chave, nós estamos discutindo o uso geral delas e justamente a ideia é se elas são sempre diferentes. Então, essa é uma ideia secundária, tá vendo? A ideia secundária é diferente da ideia principal. A ideia principal está bastante conectada, inclusive, àquilo que se propõe discutir no título. Por isso que o título é uma pista lá. A pergunta do título, chaves, são sempre diferentes? Então, quem opta por fazer a mesma chave está fugindo desse modelo, né? Da diferença. Então, é uma ideia secundária, não grifa. Quantas chaves existem? Infelizmente, não é possível dar uma resposta precisa porque não há um modelo único de fabricação. Aí, vocês acham importante grifar? Tem ideia principal aí? Sim. Tem. Aí nós vamos pegar a pergunta e vamos grifar a resposta. Não é possível dar uma resposta precisa porque não há um modelo único de fabricação. O que vem depois é a complementação dessa ideia. Cada configuração faz com que o número de combinações possíveis seja diferente, tornando o número impossível de calcular. Mas isso aqui complementa a ideia, é uma explicação, é um detalhamento dessa ideia principal. Nós grifamos a principal, o que vem depois é a secundária. Então, não grifa. O tipo mais conhecido de chave é a plana comum ou IALE, que costumamos usar em cadeados, ainda ghosts, planas duplas, pantográficas, parará, parará, parará. Seria importante grifar essa parte? Não. Por quê, Denise? A chave, plano comum, que eu costumo usar. É uma informação nova, né? É uma informação que só esclarece os tipos de chave existentes. Mas a discussão no texto não é sobre os tipos de chave, é se elas são sempre diferentes. E aqui, claro, está especificando os tipos, mas não é uma informação relevante, é uma informação secundária, complementar. A ideia-chave é sempre a ideia principal, a ideia núcleo. Essa não é uma ideia núcleo, é uma complementação das informações. A ideia-chave é uma ideia principal. Principal, exatamente, a mais importante. Nesse caso aqui, desses parágrafos lidos até agora, desses 2 parágrafos, a ideia principal é essa. Não é possível dar uma resposta precisa porque não há um modelo único de fabricação. O tipo de chave, como aqui está mostrando, é uma ideia secundária. É uma ideia que não é a ideia núcleo, a mais importante do trecho. O artigo Quantas chaves diferentes, publicado pela Associação Britânica, propôs um modelo matemático, tá vendo? Também é um esclarecimento, não se grifa. Informações de esclarecimento, explicações não se grifa. O texto conclui que chaves com 10 dentes têm 78 mil combinações possíveis, parará, parará. Também são informações complementares. Na verdade, toda essa parte do texto aqui é uma informação complementar, secundária, que acrescenta, que esclarece ao leitor, nesse caso, informações a respeito de chaves. Mas não é uma ideia de muita importância, relevância. O professor Luiz Antônio Gonçalves Neto diz ainda que a qualidade da chave da fechadura são muito importantes na fabricação. Ele avalia que a produção em grande escala trouxe consequências danosas. Vocês acham que aqui teria alguma ideia também? A se destacar?
Ou é uma ideia de complementação? Sara? Eu acho que é complementação. Complementação também não se grifa. Então, vejam que talvez tenha sido até um pouco estranho, mas no final do texto aí não tem ideia principal, nenhuma ideia de destacar. Não, porque essa parte do texto aqui foi mesmo um esclarecimento para o leitor. Se fôssemos formar um outro texto, veja que é possível formar um segundo texto a partir das ideias grifadas. Vou fazer isso só para mostrar para vocês, olha. Como você consegue formar um segundo texto retirando as ideias secundárias? Olha que interessante isso. Você consegue fazer perfeitamente um segundo texto só com as ideias retiradas do texto principal. Do texto, né? Do texto. Interessante, né? Vou até Perfeito, tirar perfeito, aqui para muito vocês poderem interessante. ver, ó. Ó, ó. Vou colocar tudo pretinho. Vou tirar essa parte aqui, ó. Vocês vão perceber. Tá lá. Clique ciência. Chaves são sempre diferentes? Fazer uma chave para fechadura, será que ela é exclusiva? Ou existe a chave de outra pessoa, a chance de outra pessoa ter uma idêntica à sua, como se tivesse sido duplicada? Não dá para afirmar que elas sejam únicas, mas a chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima. Cada chave se diferencia de outra por causa de seus dentes, e cada combinação de dentes corresponde a um segredo de fechadura. Fabricantes planejam o processo de produção em ciclos, cada um com um grande número de combinações diferentes. O problema é que, ao fim da etapa, começa um novo ciclo que repete as mesmas combinações. As produtoras também distribuem chaves iguais em regiões diferentes para diminuir a chance de coincidência. Quantas chaves existem? Não é possível dar uma resposta precisa, porque não há um modelo único de fabricação. Percebem? Ali a gente extrai a ideia principal, que forma um segundo texto. E querem saber mais? Se fosse pedida uma resenha, Sara, não é a resenha festa, né, no sentido lá que tem sido comumente usado hoje como gíria, uma resenha, mas um resumo, né, uma síntese das ideias do texto. Sara, isso é muito comum no meio acadêmico, você que é estudante universitária, bastaria você agora reescrever essas ideias principais com as suas palavras. Porque se você Verdade. também copiasse essas ideias, não seria uma resenha, um resumo, seria uma mera cópia, Ctrl+C, Ctrl+V. Mas se você escrevesse o que foi destacado ao seu modo, do seu jeito, com palavras próprias, aí sim você teria feito um resumo ou uma resenha. Simples assim, né? Aí, retomando as ideias do texto. Vejam como é simples, né? Na verdade, destacamos as ideias principais. Agora, depois de estudado o texto, fica bem mais fácil. Deixe-me voltar aqui o texto original. Fica bem mais fácil, bem mais fácil interpretá-lo. Tranquilo aí, Denise? Sim, bastante. Ótimo, então tá bom. Bom, então vamos às questões. O texto em análise, olha como fica fácil. Situa-se predominantemente. Ah, esqueci de destacar aqui com vocês palavras desconhecidas, mas eu acho que não há, né? Não houve, não havia nenhuma, né? Não, Havia alguma palavra desconhecida? Um texto assim eu não identifiquei, não. é bem fácil, né? Entendimento. Então, o texto em análise situa-se. Deixa eu suspender aqui um pouquinho, peraí. Ultrapassou, tá no Word, é bom que dá para mexer. Peraí. Vou levantar aqui um pouquinho o texto, que aí não vai ultrapassar. Nem aqui, nem aqui. Para não atrapalhar a configuração.
Agora não ultrapasso a página 1. Então, o texto em análise situa-se predominantemente. É bom também grifar lá no comando das questões o que está sendo pedido, né? Então, esse texto, ele tem a parte aqui, inclusive, informativa. Percebam que esse trecho final, quando se dão informações a respeito do funcionamento das chaves, dos tipos de chave existentes, essa parte aqui é a parte informativa, né? É a parte de informações, de esclarecimentos, de exposição de ideias, é a parte realmente dissertativa do texto. Aqui tem um trecho dissertativo, né? Mas a pergunta é: o texto em análise situa-se predominantemente na tipologia. O que é tipologia? No tipo de texto. Tipo de texto. A tipologia textual pede a identificação do tipo de texto existente. Aliás, verificando as provas desse instituto, eu vi várias provas, provavelmente a prefeitura vai contratar esse instituto, está o nome dele aqui, depois vocês podem buscar provas na internet, Consulpan. Sempre há questões de tipologia textual. Sempre, sempre, sempre. Sempre colocam essas questões para identificar o tipo de texto. Então, está pedindo, predominantemente, o texto situa-se por predominância, ele tem aqui a parte, sim, de esclarecimento, que é a parte dissertativa. Então, vamos colocar aqui, a parte dissertativa é a parte de exposição, de esclarecimento. Esclarecimento, porque eu escrevi esclarecimento, por isso que eu pus ali com S primeiro, e inverti. A parte de exposição, esclarecimento. Então, vejam que a parte de exposição de esclarecimento aqui, ó, é essa. Não constitui a maior parte do texto. O enunciado pede aqui predominantemente, né? Então, não é predominantemente dissertativa. A parte de narrativa é a parte de história. A narrativa constitui, que é isso que eu já sempre? A narrativa constitui história. Constitui o quê? Demonstração de um fato ocorrido. Esse texto tem demonstração de um fato ocorrido? Não. Não tem. Então, não tem nenhum trecho, na verdade, sequer, de narração, né? Aliás, tem um trechozinho, sim, quando fala a respeito da fabricação, né? Que as produtoras também distribuem chaves iguais, mas acabam relatando aí o que as produtoras de chave fazem, mas aqui nós estamos buscando a predominância. Descrição. O que predomina nesse texto é a descrição. O que é a descrição? A descrição é a caracterização. Caracterização de algo. De algo ou de alguém. Não há essa caracterização de algo ou alguém aqui, predominantemente no texto. Mas há predominantemente no texto, como a resposta sugere, a argumentação. Ou seja, há aqui a parte realmente de demonstração de que as chaves, como a pergunta propõe, né, não dá para afirmar que elas sejam únicas, que seja possível encontrar duas com a mesma combinação. A argumentação é isso, é a defesa de ideia, defesa de ponto de vista. Opa. Então, o texto é predominantemente um texto argumentativo. Ok? Tranquilo? Claro que aqui teria que ser especificamente uma questão ligada à tipologia textual, né?
ao conhecimento dos tipos de textos existentes. Ela é interpretativa, mas ao mesmo tempo requer um conhecimento teórico. Mas, a partir também dos conceitos, a relação. Tranquilo, Sara? Tranquilo, Denise? Tá Tranquilo. bom. Ô, professor, aí também, às vezes, as pessoas confundem a argumentativa com a dissertativa, né? Sim, com certeza. A argumentação está ligada à defesa de ideia, algo mais, digamos, esclarecedor, como aqui foi, né? Enquanto a dissertação seria essa parte aqui mais denotativa, mais seca, mais pura. É isso e pronto, ó. Chaves com 10 dentes tem 78.000 combinações. É fato, isso simplesmente é demonstrado. A parte dissertativa é essa, disposição de esclarecimento, né? E a parte argumentativa, não. Há aqui uma defesa de um ponto de vista, inclusive embasada numa pergunta retórica apresentada lá no título, né, inicialmente, e respondida ao longo do texto. Boa observação, Sara. Isso mesmo. Bom, vamos à questão 2. De acordo com o conteúdo desse texto, não se pode asseverar que, bom, essa questão aqui é uma questão que busca a negativa, né? De acordo com o conteúdo do texto, não se pode asseverar. O que significa asseverar? Aqui também estão testando vocabulário. Não se pode afirmar, é o mesmo que afirmar, né? Não se pode afirmar que. Ó, tem mais convidados aí, Kátia? Tem mais convidados para minha aula aí? Que bom! Tem mais gente querendo aprender, tá desligado. Hã? Chegou, eu vou sair, porque chegou gente aqui em casa, depois a gente conversa. Ah, então tá bom, minha querida. Já achei que eles também fossem participar da aula. Não, hoje não. Deixa uma Então tá outra hora. Aí, ó, bom. então tá, depois a gente conversa direitinho, Então tá? tá, joia. Muito Tá obrigada ótimo. pela sua presença, viu? Eu te agradeço Então tá, muito. nós nos falamos. Tá, joia. Tchauzinho. Tchau, Aí tchau. Bom você tira aí sábado. pra mim, por favor, porque eu tirei mexi num trem que eu não sei o que é, não. De sair? Você quer sair? Só você desligar. Qualquer coisa, fecha a tela, deixa desligado aí, fecha a tela e depois, quando eu encerrar a aula, automaticamente encerra, né? Pode só fechar a tela, não tem problema, não. Fechar a tela, você tem que ir na câmerazinha. Aí, fechou. Tinha fechado. Isso, fechou. Pode ficar tranquilo. Bom, voltando aqui, meninas, de acordo com o conteúdo desse texto, não se pode asseverar, não se pode afirmar que. Bom, então não se pode afirmar. De acordo com o conteúdo, de acordo com o conteúdo. Ah lá, de acordo com o conteúdo, não afirmar, não se pode afirmar. É importante grifar as ideias, né? A chance de se encontrar duas chaves com a mesma combinação é mínima? Essa não pode afirmar, né? A chance de se encontrar duas chances com a mesma combinação não é mínima, né? Não é mínima. Aqui está dizendo que ela é mínima. E o texto mostra que, na verdade, há a possibilidade, né? A chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima. Não dá para afirmar que elas sejam únicas, mas a chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima. Aqui está pedindo, não se pode afirmar. De acordo com o texto, pode afirmar sim. Aqui é porque é de acordo com o conteúdo desse texto. Se a gente analisa aqui, ó, em separado, aquilo que eu falei, a questão está associada ao sentido do texto. Se fôssemos analisar fora do contexto, aí sim poderíamos afirmar, mas aqui de acordo com o texto. Estou sendo clara? Ah, eu não entendi, não. Porque, tipo Não? assim, a chance de se encontrar duas chaves com a mesma combinação, ela é mínima. Se ela é mínima, Não. ela é pouca, né?
Sim, é baixíssima. Só É que, ó, baixinho. só que de acordo com o conteúdo desse texto, olha o detalhe, de acordo com o conteúdo Ah, desse não se texto, aplica. não se É mesmo. pode, é, É, porque lá fala que que realmente é pode, essa mínimo. ideia É, está lá, ó, essa ideia é está isso que lá confunde e faz exatamente, errar. exatamente É nesse trecho, maldade. né, que É nós verdade. marcamos aqui, ó. Quer ver? Olha Uhum. lá. A chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima. De Isso. acordo com o texto, é baixíssima. Então, o Uhum. texto traz essa ideia. Aqui está pedindo para marcar que não se pode afirmar de acordo com o texto. Eu foquei foi aí mesmo, Pois não se é, pode afirmar. é, Né, o não está aqui até em destaque, ó. onde você disse para Isso a gente mesmo, grifar, né? Seria. isso mesmo. Hoje os produtos têm materiais de má qualidade só para baixar o preço. Essa ideia aparece lá? Aparece, não aparece? Vocês se lembram desse trecho? Olha só, as fechaduras mais antigas eram fabricadas com materiais mais nobres e duráveis, e havia uma grande preocupação com a segurança, independentemente do custo. Hoje vemos produtos com materiais de má qualidade só para baixar o preço. Então, e essa ideia pode ser afirmada de acordo com o texto? Pode, pode. Tá certo, de acordo com o texto. A letra D. Cada chave se diferencia de outra por causa de seus dentes? Sim, Sim. também é de acordo com o texto, sim. Agora, de acordo com o texto, não se pode afirmar que é possível dar uma resposta precisa acerca da quantidade de chaves existentes. A ideia aqui, ó, a chave dessa resposta é o não, porque se não se observa o não, acaba dando uma resposta de ideia que está contida no texto. Entendem? E essa ideia não está contida no texto. É possível dar uma resposta precisa acerca da quantidade de chaves existentes. O texto não menciona isso, a quantidade de chaves existentes, né? Ah lá, ó, não é possível dar uma resposta precisa porque não há um único modelo de fabricação. Aqui está dizendo que é possível dar uma resposta precisa. É possível dar uma resposta precisa. E o texto afirma que não é possível dar uma resposta precisa. Percebem a diferença? Sim. Maldosa questão, né? Esse não Muito. aqui, ó, fez toda a diferença. Toda, toda, toda. Eu vou até destacar. Tranquilo, né, meninos? Aqui foi só uma demonstraçãozinha de interpretação. Então, viram que para textos longos, o ideal é ler, grifar, destacar as ideias-chave. Agora, para a interpretação de textos curtos, como os do Enem, do ENAD, o ideal é ler o enunciado até o final, saber o que se pede, identificar os verbos, atentar-se para a contextualização do texto, estabelecer relações entre os textos, grifar elementos importantes da pergunta, dados, referências, autores, ler as respostas e relacioná-las aos itens marcados, e, se o enunciado solicitar uma tese, elaborar mentalmente a resposta, antes de ler as respostas e depois associar seu pensamento às alternativas. Ou seja, você lê a questão e você próprio identifica, né? Responde mentalmente a questão para só depois identificar a resposta que você pensou entre as alternativas. Aí, olha só, Sara, eu trouxe um exemplo lá de uma prova do ENAD para interpretação de texto curto e vou fazer com vocês agora para exemplificar. Uma questãozinha bem simples. Vamos supor que você recebeu de um amigo de infância e seu colega de escola um pedido por escrito, vazado nos seguintes termos. Vazado aqui significa embasado nos seguintes termos. Seu colega, olha só, seu amigo de infância e seu colega de escola. Imagine que seu amigo de infância e colega de escola tenham escrito isso.
veio muito respeitosamente solicitar o empréstimo do seu livro de redação para concurso, para fins de consulta escolar. Olha só, seu amigo de infância, seu colega de escola, escreveu um bilhete para você assim, veio muito respeitosamente. Existe esse muito, professora, muito respeitosamente? Muito? Sim, é o mesmo que muito. Só que é uma forma mais culta, formal, bem erudita, bem padrão de dizer muito. Venham muito respeitosamente solicitar o empréstimo do seu livro de redação para concurso, para fins de consulta escolar. Sem lermos a questão, pensem comigo. Causaria algum estranhamento o amigo de infância e colega de escola escrever dessa forma? Vamos lá. Sara, você acha que isso ia Não, causar um repete, qual estranhamento? que é a pergunta, professora? Causaria algum estranhamento? Você acharia estranho um amigo de infância seu, colega de escola, escrever um bilhete desse jeito? Causaria. Por quê, Sara? É muito culto, né, professora? Uhum. Muito formal, Muito né? formal, muito formal. Então, veja só, essa solicitação em tudo, se assemelha, essa solicitação em tudo se assemelha à atitude de uma pessoa que, ou seja, esse jeito dele de escrever aqui fica igual à atitude de uma pessoa que, assemelha, ó, vamos destacar. Comparece a um evento solene vestindo smoking completo e cartola? Se uma pessoa Não, vai a um evento solene vestindo smoking completo e cartola, a atitude dessa pessoa está correta? Está, porque ela está vestindo um traje formal, smoking completo e cartola, num evento evento solene. formal, solene, tá certinho. Vai a uma cerimônia de posse, usando um terno completo e calçando botas, também está adequado. Alguém que veste um terno completo e calça botas numa cerimônia de posse, está adequado. Uma cerimônia de posse, não é uma cerimônia formal, então dá para calçar as botas. Então, o traje está adequado para o evento. Frequenta um estádio de futebol, usando sandálias de couro e bermudas de algodão, também está adequado, porque alguém que vai a um estádio que veste sandália de couro e bermuda de algodão está adequado, é um traje informal para uma situação informal, está adequado. Agora, para quem veste terno completo e usa gravata, terno completo e gravata, para uma cerimônia internacional, também está adequado. Por quê? Se a conferência, eu falei cerimônia, desculpa, conferência internacional. Se a conferência internacional, o terno é completo e está usando gravata, está adequado. Porque é um evento formal com um traje formal. Tudo certinho. Agora, se uma pessoa vai a um piquenique engravatado, terno completo, calçando sapatos de verniz, está adequado? Não. Significa que a pessoa está usando um traje formal para uma situação, que é o piquenique, informal. Ou seja, aqui a pessoa, deixa eu colocar a observação, uso de traje formal para uma situação informal. Não está adequado. Ficou errado. Né? Usou um traje formal para uma situação que não requer isso. O mesmo ocorre aqui, ó,
em relação, deixa eu manter em vermelho mesmo, peraí. O mesmo ocorre aqui em relação à língua. Em relação à língua, alguém que se expressa assim está usando, na verdade, deixa eu colocar aqui, é mais fácil. Está usando, na verdade, uma linguagem, olha só, uma linguagem muito formal, uma linguagem muito formal para uma situação informal. Então, por isso que o enunciado pede essa situação em tudo se assemelha, em tudo se identifica. Linguagem muito formal, traje formal, uma situação informal. Ok? Deu para entender? Deu. Ah, ótimo. Bom, essa aqui, já estamos quase concluindo, é uma questão de vocabulário, como eu disse a vocês. Pode haver também questões que testam conhecimento vocabular. Então, é importante que você leia o texto também, grife as ideias principais. Vou fazer aqui rapidamente, só mesmo para ilustrar, mas você teria que ler o texto, as palavras até, na verdade, já estão aqui destacadas, e você poderia, pela posição delas na frase, identificá-las, né? Então, assinale a alternativa que tem o melhor significado para as palavras destacadas, ó. Lembrando que está pedindo o melhor, o melhor. Então, um dia apareceu ali vendendo-se por médico homeopata. Vamos ler o texto, né? O trecho do texto que vai ajudar a compreender. É um trecho de uma obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, o agregado, capítulo 5º, o agregado. Nem sempre ia naquele passo vagaroso e rígido. Também se descompunha em acionados, era muita vez rápido e lépido nos movimentos, tão natural nesta como naquela maneira. Outro sim, ria largo, se era preciso, de um grande riso sem vontade, mas comunicativo, a tal ponto as bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo mundo parecia um ribeiro. Nos lances graves, gravíssimo, era nosso agregado desde muitos anos. Meu pai ainda estava na antiga fazenda de Itaguaí e eu acabava de nascer. Um dia apareceu ali vendendo-se por médico homeopata. Levava um manual e uma botica. Havia então um andaço de febres. José Dias curou o feitor e uma escrava e não quis receber nenhuma remuneração. Então meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo com o pequeno ordenado. José Dias recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de sapé do pobre. Então, o melhor significado para as palavras. Um dia apareceu ali vendendo-se por médico. O sentido de vendendo-se aqui significa que alguém vendia um médico? Obviamente não. Significa que alguém passava-se por médico, apresentava-se como médico, identificava-se como médico aqui, apresentando-se, embriagando-se não caberia, né, do verbo embriagar, imortalizar-se, deixar-se, né, ser visto eternamente, daquela forma também não, e nem unido-se. Levava um manual e uma botica. Bom, se ele se vendia, se ele se apresentava como médico, então ele poderia levar um livro de remédios? Poderia, como médico. Poderia levar um guia médico? Sim, como médico. Poderia levar um formulário? Sim, como médico poderia. Só que, se as palavras anteriores não se adequam, obviamente, elimina a alternativa. Então, um formulário ou guia médico é o manual. É como se dissesse, um dia apareceu ali, apresentando-se por médico homeopata, levava um formulário ou guia médico e uma botica. Havia então um andaço de febres.
O que seria o andaço? A doença? Uma doença de febre? Sim, é uma doença, mas é uma doença que acontece de forma recorrente, constante. Fobia, medo, aversão a alguma coisa, uma fobia de febres, uma corrida de febres. Não, uma epidemia de febres, que é o que infelizmente estamos vivendo, né? Em relação, inclusive, ao Covid. Então, por isso a resposta é a letra A. Tranquilo, Sara? Tranquilo, Denise? Tranquilo. Sim. Tranquilo. E para fechar, meninas, eu coloquei aqui algumas orientações para elaboração de mapas mentais. Só para acrescentar um pouco, já que eu falei lá de interpretação de texto, e mostrei para vocês que uma resenha, um resumo pode ser feito a partir do destaque dado a algumas ideias principais, a partir disso também podem ser feitos mapas mentais. E o que são os mapas mentais? É um tipo de texto, né? É um texto produzido para aprimorar o processo de aprendizagem e a memorização, utilizando uma abordagem não linear, que não segue uma linha, né? Um modelinho tão definido. É um método de registro de ideias, isso define muito bem o mapa mental, que é organizado do modo em que o cérebro armazena informações. Ou seja, você lê um texto e, ao seu modo, você registra as ideias do texto lido ou das informações obtidas ou estudadas ao seu modo. O que contribui para a capacidade de sintetizar as ideias, para a capacidade de ordenar e organizar as ideias e de associar as ideias, né? E aí, para elaborar o mapa mental, você vai colocar no centro a imagem do assunto. Em torno dessa imagem, você vai usar imagens, símbolos, códigos relacionados àquela ideia central. Você vai selecionar as palavras-chave mais importantes e escrevê-las usando letras maiúsculas ou minúsculas. Você vai colocar cada palavra em sua própria linha e pode ir conectando informações. Ao seu modo, ao seu estilo, você organiza aquilo que leu. O mapa mental é uma forma de aprender, de planejar, de organizar, de criar, de inovar, de inspirar, de resolver, de comunicar e, claro, de fixar conteúdos. E aí eu trouxe exemplos de mapa mental. Um mapa mental simples, feito por criança. Denise, você é professora? Sim, eu sou professora de educação infantil. Pois é, aqui. Um mapa mental feito por crianças, não de educação infantil, né? Mas de alguma Sim. forma, simplificadamente, você pode organizar ideias com elas, só de imagens, no Uhum. caso, representações icônicas, desenhos, como aqui, uma criança, escravidão no Brasil. Então, ao centro, a ideia-chave, escravidão. O que ficou para ela sobre escravidão? Escravidão faz pensar em quê? Em navio negreiro, em Princesa Isabel, em século XVI e em Lei Áurea, libertando os escravos. Olha que bonitinho, né? A criança representou ao modo dela o que ela compreendeu sobre escravidão. E isso pode partir de um texto lido. Lido um texto, dado ali as informações principais, a criança seleciona as ideias e articula. Mais elaborado, o estudo dos lipídios, lá na biologia. Um aluno de ensino médio, por exemplo, então, veria as funções dos lipídios, veria que os lipídios estão ligados ao colesterol, aos esteroides, às carotenoides, aos cerídeos, aos glicerídeos, aos alimentos energéticos, aos ácidos graxos essenciais, uma substância polar, e ali ele resumiria as ideias que ele conseguiu compreender a partir do estudo de lipídios. Um outro exemplo, um aluno que tenha lido a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, poderia produzir um mapa mental, fazendo ali uma retomada do que ficou sobre o estudo da obra. O livro conta a história de uma família de retirantes, o pai, que é Fabiana, a mãe, que é assim, a Vitória, os filhos, que são o filho mais novo, o filho mais velho, a cachorra, que é a Baleia,
O livro é um romance cíclico, continuam na seca, imigração, representa a miséria e a fome. Ali, o estudante vai registrando tudo que conseguiu aprender sobre a obra. Assim como no estudo de obesidade ou numa busca de compreensão do tema obesidade, o aluno poderia representar ali algumas informações obtidas, estatísticas, conceitos associados à ideia. Isso é um mapa mental. E vocês podem utilizar também a partir das leituras e das interpretações que fizerem de textos. Fica aí como sugestão. Você costuma fazer mapas mentais, Sara, para estudar os conteúdos da faculdade? Sim, sim. Ai, ótimo. Então você já conhece, Uhum. né? Conheço. Isso aí, que bom. Maravilha. Meninas, é isso. Vou encerrando por aqui. Hoje o objetivo era fazer uma demonstração mesmo, até porque senão vai se tornando um pouco cansativo, né? Porque nas aulas que nós teremos virtualmente tem uma pausazinha para um lanche, uma aguinha, um suco, mas hoje eu não dei intervalo porque eu queria realmente só demonstrar um pouco. Eu espero que eu tenha esclarecido, que vocês tenham compreendido as explicações. Foi uma demonstração realmente mais rápida, mais breve, só para que conhecessem o formato da aula. Espero que tenham gostado. Foi ótimo. Muito Ah, obrigada. que bom, que bom. Se ajudou, é o que importa. Então, se Foi vocês muito tiverem... bom, Ah, que bom, Denise. foi muito Se vocês... bom. Deu para aprender um pouquinho. Ah, que Ensina muito ótimo, bem, né? que Ensina bom. muito bem. Foi, Obrigada, muito foi obrigada. muito válido, viu? Muito obrigada. Ah, que ótimo. E a apostila tá lá, então, que eu disponibilizei para Sim, vocês com aquelas dicas de português, tá? Podem ótimo. estudar lá, que tem umas dicas bem válidas. E aí, se vocês se interessarem, meninas, vocês entram em contato com meu filho Luiz Otávio, né, que eu repassei o contato para vocês, façam a matrícula de vocês, porque na semana que vem nós começamos, no Eu próximo já sábado, fiz. dia 12, já fez, né, Sara? Ah, que Já. ótimo. Sara, depois eu vou abrir o Zoom para você. No outro momento a gente marca. Vou te dar uma assistência individualizada, tá? Sobre Tá as bom, questões ENAD, que são tá bem bom. específicas, porque em concurso, como eu falei, não tanto. Mas eu te dou Vai ser ótimo. orientações, tá? Tá A bom. gente Muito marca, pode obrigada, ficar viu? tranquilo. Então Tá bom, tá. obrigada. Denise, se você se interessar também, procure o meu filho lá e matricule. E se souberem de alguém mais que queira, que se interesse, na semana Assim, que não, vem com nós começamos, certeza. tá Tá bom? bom. Tá É ok. isso, meninas. Muito obrigada. Um bom fim de tarde de sábado para vocês, um ótimo domingo, excelente final de semana. Um beijo, tchau, Obrigada. tchau. Beijo, Até tchau. sábado que vem. Obrigada, beijo. Tchau. Tchau.